Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Na Bíblia Viva, nós temos uma versão mais explicada. Nos diz assim, esses versículos de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, na versão Viva. Vocês estudam as Escrituras porque creem que elas dão a vida eterna, e as Escrituras conduzem a mim. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida eterna. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava falando para um grupo de religiosos, de líderes religiosos, de mestres da lei, fariseus, escribas, todos eles estavam ali, e também alguns judeus que eles achavam que simplesmente pelo fato de examinar, pelo fato de ler os escritos, porque não era a Bíblia, nós não podemos dizer que era a Bíblia, porque a Bíblia ainda não estava arrumada como nós temos hoje. Eram sim os escritos, a lei de Moisés, os salmos e os profetas, os livros históricos. Também não eram arrumados dessa maneira. Eles estavam em papiros, em rolos enormes de pergaminhos, que era inclusive muito trabalhoso para se pegar, para se fazer uma pesquisa. Mas aqueles líderes religiosos, aqueles mestres da lei, eles faziam isso com dedicação. E Jesus não estava aqui ordenando que lesse as Escrituras. Ele estava dizendo, examinais, com S no final. Ele estava dizendo que eles tinham a prática de examinar as Escrituras. Só que a intenção deles era diferente daquilo que a palavra ensinava. Porque eles estavam examinando, Jesus não estava dando uma ordem, Jesus estava constatando do que eles faziam. Que eles liam as Escrituras, porém de uma forma equivocada. Por quê? Porque eles queriam entender as Escrituras, mas não queriam compreender. Eles negavam, eles rejeitavam Jesus como Filho de Deus, o qual as Escrituras mostrava, apontava. Então eles liam as Escrituras, mas não aceitavam que o Messias era Jesus, o enviado de Deus. E aí Jesus disse para eles que eles examinavam as Escrituras porque eles achavam que assim teriam a vida eterna, mas Jesus disse, são elas que de mim testificam. Desde o início, desde o Gênesis, nós vimos as Escrituras testificando do Filho de Deus que viria para dar vida. E ele estava falando, são elas que de mim testificam. O que é testificar? É assegurar, é também comprovar. As Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, comprovam que Jesus é o Filho de Deus, aleluia. E Jesus, ele mesmo se declarava Filho de Deus. E quando ele se declarava, quando ele falava para aquele grupo de religiosos, eles automaticamente diziam que Jesus estava blasfemando, dizendo ser Deus, ser Filho de Deus. Mas Jesus disse, são elas que de mim testificam. Ou seja, elas asseguravam, elas declaravam e continuam declarando e comprovando que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. E o apóstolo João, ele fala nos seus livros, mas antes mesmo dele falar, Jesus mesmo falou. Em João capítulo 3, no versículo 11, ele falou para Nicodemos, na verdade te digo,
que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Recusava o testemunho do Senhor, mas só que a palavra de Deus é viva e verdadeira, e ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para o qual ela foi determinada. E a palavra de Deus sendo a verdade, determinando que Jesus é o Filho de Deus, é inegável. Eles não podiam de maneira alguma eles negarem diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eles rejeitaram Jesus. E o apóstolo João, ele na sua carta, no capítulo 4, ele disse: nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aleluia. Ele disse: nós vimos, mas nós também testificamos. Aleluia. Que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hoje nós estamos aqui no culto da obra missionária, falando que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que salva, que liberta, que transforma. Nós somos bem-aventurados, porque a palavra diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Quantos aqui creem que Jesus é o Filho de Deus? Porque assim como fala as Escrituras no livro de Isaías, no capítulo 9, diz assim que um povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. A luz do céu raiou para nós, e nós hoje cremos, nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, então nós somos bem-aventurados. O apóstolo João, ele ainda diz aqui no capítulo 5, ele diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E hoje, um culto pela obra missionária, nós estamos estudando durante todo esse trimestre, falando de missões até os confins da terra. E nós sabemos que é uma grande responsabilidade nossa, como igreja do Senhor, anunciar este evangelho. Hoje nós estudamos sobre a igreja perseguida. A semana passada estudamos sobre a igreja que está na janela 1040. A igreja na janela 1040, há alguns anos atrás, na década de 90, era conhecida como as cortinas de ferro. Eu creio que algumas pessoas aqui lembram. Depois passou a igreja orando e o inimigo sendo derrotado, porque foram quebrando as forças do inimigo. Aí passou a chamar o cinturão de resistência, porque já estava mais flexível, já se abria um pouco mais as portas para missões. Aí passou a ser chamado o cinturão de resistência. E hoje, depois, já no século 20, né, já foi passado a chamar janela 1040, que é a região do mundo. Estão inclusos 67 países que as pessoas têm dificuldade em ouvir o evangelho. Algumas dessas nações nunca se ouviu falar de Jesus. E irmãos, isso é para nos incomodar, porque nós temos a palavra, nós conhecemos o Senhor, nós sabemos que Deus é Deus, que Jesus veio para nos salvar, e que a nossa vida não consiste somente aqui, simplesmente morrer e acabou, mas tem uma eternidade. E Jesus aqui está falando da vida eterna, que Ele tem a vida eterna, Ele é a vida eterna. Quem crê no Filho de Deus tem a vida. Aleluia. E mais de 300 milhões de pessoas que não conhecem o evangelho. A estatística diz
que a cada dia, a cada 24 horas, são 120 mil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eles descem para o abismo sem salvação. Então nós somos responsáveis. Igreja do Senhor, aqui está a ordem do Senhor. Ele disse que nós receberíamos poder. Falou isso para os seus discípulos e para nós nesta noite. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É concomitantemente, não é ir a um lugar para depois outro, é simultaneamente nós vamos levando a palavra. Nós levamos aqui, não podemos ir, mas nós vamos orar por aqueles que estão evangelizando nesses lugares difíceis. Se nós tivermos condições também, nós vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte, e enquanto nós pudermos também, façamos aqui na nossa Bahia, porque aqui na Bahia tem muitos lugares carentes, aqui no Brasil, e nós precisamos ganhar almas, porque muitas igrejas, muitos estão sofrendo perseguições por pregar o Evangelho. Não tem condição de ter uma Bíblia, e nós temos muitas Bíblias em nossa casa, até diversas versões. Quantas Bíblias? Vai uma envelhecendo, nós providenciamos logo outra. Mas muitos desses nossos irmãos, eles não têm uma Bíblia para ler. Eles são perseguidos, eles são torturados por amor a Cristo. Nós estávamos, hoje o pastor falou aqui na escola bíblica acerca do pastor Richard Umbrad. E eu lembro, esse pastor, ele foi torturado por amor a Cristo. Foi nas cortinas de ferro, e eu conheci esse pastor. Pela misericórdia de Deus, eu era adolescente quando ele veio pregar e dar o testemunho dele em Camaçari, numa grande cruzada. E ali eu vi de perto aquele pastor. Ele não aguentava ficar em pé, nem calçar sapatos, porque ele apanhou muito nos pés. Era dado para ele comer as próprias fezes e comer sal, sem ter água para beber. Levou muitos anos sem conhecer a família. Irmãos, são testemunhos terríveis. Hoje nós temos liberdade aqui para pregar o Evangelho. Vamos aproveitar enquanto é tempo. A palavra de Deus diz que a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Eu estava ouvindo o testemunho de um missionário na região da Ásia. Aquele homem com sua esposa, eles aceitaram a Jesus. E por falar do amor de Deus, secretamente foi descoberto. E ele foi preso. Passaram 20 anos dos 26 que ele levou na prisão. Foram 26 anos no total. Mas quando fez 20 anos, ele simplesmente, na própria cadeia, ele aproveitava para falar um pouco de Jesus. A oportunidade que ele tinha falar para alguém. Mas ali ele estava sem ter condições de falar. Mas os soldados foram perguntar para ele: e aí, você vai negar o seu Cristo? Ou você quer continuar preso? Se você negar, você vai ter liberdade agora mesmo. E ele disse que ele não negaria o Senhor Jesus. Então o que eles fizeram? Em um lugar, por certo, coberto, que não tinha sol, não tinha raios de sol, que geralmente eles fazem isso. E cavaram uma cova e colocaram aquele pastor ajoelhado. Ele passou 6 anos ajoelhado naquela cova. Não levantava para nada, irmãos. Ele era vigiado pelos soldados. Ele não podia levantar-se. E as próprias fezes ficavam ali ao redor dele. Quando já estava o cheiro insuportável, era que limpavam, tiravam as fezes. E ali estava aquele homem torturado. Aquele homem já não aguentava nem se mover, mas ele não negava Jesus. E o filho dele estava crescendo. Ele saiu, deixou o filho pequeno, e aquele filho crescendo sem ele conhecer. E um dia, aquele menino, ele foi lá ver o pai, que ele já estava um homem, já estava um rapaz. E ele chegou lá para ver o pai. A condição financeira era tão precária que ele precisou vestir roupas da mãe para ir visitar o pai.
E quando ele chegou ali, naquela cova, que ele viu o pai ajoelhado, ele se lançou diante do pai e disse: meu pai, por favor, negue a Jesus, saia dessa condição. E ele não reconheceu que era o filho, porque já estava há muitos anos que ele não via o seu filho. E depois o filho pediu novamente: negue o nome de Jesus, meu pai, para que o Senhor saia dessa condição. E ele disse: levarei eu também minha cruz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! É essa convicção que nós temos que ter, que diante de qualquer situação nós não devemos negar o nome de Jesus. A palavra de Deus tem muitos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram a morte, enfrentaram tudo, mas eles não negaram o nome do Senhor. A perseguição foi muito grande, mas queriam até fazê-los esquecer, negar o nome do Senhor. Os discípulos, eles foram proibidos de falar o nome de Jesus. Mas olha o que o apóstolo João, ele já na sua velhice, olha a declaração que ele fez na sua primeira epístola, a partir do versículo 1, ele diz assim: a palavra da vida foi manifestada na carne. Hoje é dia da Bíblia e nós estamos aqui falando da palavra viva. Ele disse: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aqui o apóstolo João, ele disse: olha, o que era desde o princípio, no princípio que era o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus, e ele tomou forma humana e veio habitar entre nós. Ele é a palavra. Aleluia. Você pode erguer sua Bíblia. Aleluia, aleluia. Você pode erguer sua Bíblia nesse momento. Você pode dizer: como eu te amo, minha Bíblia. Eu quero amar mais e mais, porque aqui está personificado o Filho de Deus. A vida eterna que nós temos garantido está aqui, através da palavra do Senhor. E o apóstolo João, ele disse: nós ouvimos, desde o princípio, nós ouvimos, nós vimos com os nossos olhos. Ele viu Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, mas ele disse: o que temos contemplado, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele tocou em Jesus. Imagine isso, irmãos. E um dia nós vamos tocar também na eternidade. Aleluia. Mas hoje nós tocamos pela fé. Mas eu estava me perguntando, ele disse: nós ouvimos e vimos com nossos olhos e temos contemplado. Contemplar é mais do que ver. Contemplar é olhar fixo, é ter admiração, é analisar as palavras, é estar atento a cada palavra, a cada movimento, a cada gesto. E isso João fez quando ele andava com Jesus, quando ele viu Jesus realizando os milagres, e por isso ele pôde testificar da palavra da vida. Por isso ele foi uma testemunha fiel, e nós somos também essa testemunha para levarmos a palavra do Senhor. Somos bem-aventurados porque não vimos e cremos, mas nós podemos tocar pela fé no Senhor, e nós cremos e não vamos perecer, porque a vida eterna é nossa a vida eterna. Jesus veio, ele pagou por nós o preço, e nós temos essa garantia. Em breve estaremos com ele para sempre. Então nós vamos pregar esta palavra com ousadia, vamos declarar para o enfermo que ele pode ser curado.
Vamos declarar para o endemoniado que ele pode ser liberto. Para as pessoas oprimidas pelo diabo, as pessoas que estão escravizadas, vamos declarar libertação, porque o Filho de Deus veio fazer isso. E nós temos essa autoridade, porque Jesus, quando ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E de fazer discípulos, ensinando, batizando, ensinando a guardar todas as coisas, e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, aleluia. E a palavra diz que quando os discípulos saíam pregando, cooperava com eles o Senhor. E o Senhor sempre coopera conosco. Sempre quando nós vamos levar a palavra, sempre quando nós vamos evangelizar, o Senhor Jesus está cooperando conosco. Ele traz a palavra certa para as pessoas, porque só Ele conhece a necessidade de cada um. Então nós não vamos temer. Levemos a palavra do Senhor em o nome de Jesus. Cante comigo, igreja, para encerrar. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu filho para Salvador, e agora nunca mais merece, porque crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. Amém. De pé, igreja. Pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vencido e receberás coroa além. Aleluias. Glória a Deus. A vida eterna é nossa. Quantos creem? Tem alguém aqui que quer receber essa vida eterna nesta noite? Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém que ainda não tem a certeza da vida eterna? Você quer voltar para sua casa hoje com essa certeza? Isso é muito importante na nossa vida, muito mais do que ter milhões, porque a vida eterna é uma garantia para qualquer momento que nós fecharmos os olhos aqui, nós encontrarmos o Senhor na eternidade. Tem alguém não evangélico que queira tomar essa decisão aqui nesta noite? Alguém para Jesus? Querem vir ao Senhor Jesus? Não? Mas nós vamos fazer neste momento uma oração. Eu quero pedir à igreja que você abrace sua Bíblia. Eu vou abraçar a minha. Nós vamos abraçar a nossa Bíblia e vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê fome e sede da palavra. Para cada dia nós abrirmos nossa Bíblia e ouvirmos as palavras do Senhor, o Senhor falar conosco. Não queremos simplesmente esperar para chegar na igreja, ou simplesmente só lembrar na mente, mas nós queremos cada dia um compromisso. Quantos estão aqui querendo se comprometer de ler a palavra de Deus todos os dias? Enquanto outros, nossos irmãos pelo mundo afora não têm essa liberdade, nós temos e nós vamos aproveitar.